Tem dias em que você se olha no espelho e não enxerga nada demais. Você sabe tudo o que precisa melhorar. Você conhece cada erro, cada queda, cada vez que falou o que não devia ou se calou quando mais precisava se posicionar. Você até acredita que Deus pode fazer coisas grandes. Só não acredita que Ele usaria você. Esse é o tema de hoje. Quando você sente que não é bom o bastante, nem para ser amado, nem para ser escolhido, nem para fazer diferença em lugar nenhum. Todo mundo tem. Uma voz interna, ela pode dizer: você não é capaz. Você não é bonito o bastante. Você sempre estraga tudo. Você nunca vai chegar lá. Você não é digno disso. Às vezes, essa voz nasce da sua história, de críticas que ouviu, de comparações que sofreu, de traumas que você nem teve tempo de processar. Mas o pior é quando você começa a acreditar nela e vive inteiro, se sentindo metade. Em Êxodo 3, Deus chama Moisés para libertar Israel. E o que ele responde? Quem sou eu para ir até Faraó? Não era falsa modéstia, era insegurança real. Moisés tinha um histórico. Tinha matado um homem. Tinha fugido para o deserto. Tinha sido criado num lar que não era o seu. Tinha um passado dividido, uma identidade confusa, uma vida escondida. E quando Deus aparece com um chamado, ele responde com medo: eu não sou o bastante. A insegurança costuma se disfarçar de verdade. Você pensa que está sendo realista, mas está apenas repetindo mentiras que foram plantadas em você. Você não é um erro. Você não é o seu passado. Você não é o que disseram sobre você. Você é alguém em processo. Mas, por mais que Deus te veja como alguém capaz, você pode passar a vida dizendo não para Ele por acreditar que nunca será suficiente. Às vezes, você mesmo sabota as suas oportunidades. Você se sabota quando recusa chances boas por medo de errar. Se esconde atrás de desculpas, aceita migalhas por achar que não merece mais. Mantém relações tóxicas por medo de ficar só. Tudo isso parte de um pensamento: é o que eu mereço, é o que eu consigo, é o que está ao meu alcance. E assim, você vai diminuindo seus sonhos, sua fé, sua esperança. Moisés não foi o único a se sentir insuficiente. Gideão se escondeu. Jeremias disse que era jovem demais. Davi era o menor da casa. Pedro era impulsivo. Paulo tinha um passado cruel. Deus nunca escolheu os mais preparados. Ele escolhe os disponíveis, porque ele não precisa da sua perfeição. Ele precisa da sua entrega. Às vezes, o maior desafio não é o que você enfrenta, é como você se enxerga. Moisés se via como um fugitivo, mas Deus o via como um libertador. Você se vê como alguém quebrado, mas Deus te vê como alguém que carrega cura. Você se vê como alguém comum, mas Deus te vê como alguém chamado. A pergunta não é mais quem sou eu. A pergunta agora é: quem Deus diz que eu sou? Você não vai acordar amanhã e se sentir perfeito, mas pode acordar decidido a não viver como alguém inferior. Você não precisa sentir confiança o tempo todo. Você só precisa escolher dar um passo mesmo quando o medo vier. A cura da autossabotagem é agir apesar dela. É se apresentar. É tentar. É se permitir aprender. Moisés saiu do deserto ainda inseguro, mas com o tempo se tornou o homem que libertou uma nação. Seu passado pode explicar quem você é, mas não define quem você vai ser. Seu erro não anula o chamado. Sua fraqueza não anula o propósito. Sua crise não apaga sua identidade. Você não é fruto do acaso. Não é um número. Não é descartável. Você carrega a marca divina. E isso vale mais que todos os rótulos que já te deram. Você não vai ser tudo de uma vez, mas já é muito mais do que imagina. Deus vê sua bagunça e, mesmo assim, escolhe te usar.
Porque ele não trabalha com os que se acham prontos. Ele trabalha com quem reconhece a própria dependência. Hoje, talvez você ainda duvide de si, mas não duvide de quem te criou. Você é suficiente para o que foi chamado a viver, mesmo com medo, mesmo em processo, mesmo carregando cicatrizes. Você é escolhido, e isso basta. Comenta aqui: eu sou mais do que penso. E compartilha com alguém que precisa lembrar disso hoje.